Olá, Eli Jordano, boa noite. Sou o professor Diego Carvalho. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Hoje nós vamos falar de um tema também de fundamental importância. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069. Olha, parece que essa Lei 8.069, o ECA, ele parece ser difícil. De fato, há muitas questões que são cobradas em concursos públicos, os alunos acabam ali errando as questões, porque aparentemente o texto legislativo ele é de difícil compreensão. Mas olha, não é verdade. E eu vou provar para vocês que esse tabu deve ser quebrado. Vou fazer aqui com vocês 7 questões. Mas vale lembrar que no nosso curso de legislação extravagante, vamos suportar 30 questões. Vamos revisar todo o conteúdo, tá? Embora eu trouxe essas 7 questões aqui, salvo me engano, 7 são questões que já foram cobradas pelo CRS, Centro de Recrutamento e Seleção, tá? Olha, antes de nós aqui avançarmos aqui no nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê um like e, na medida do possível, compartilhe, tá bom? Além disso, quero deixar aqui para vocês o LJ, né? Tem aqui o seu Instagram, temos aqui o WhatsApp do professor, pode mandar sugestões, dúvidas, é o maior prazer, pode mandar os elogios também, mas também pode mandar as suas críticas. Eu quero aprender com vocês, tá? Eu quero compartilhar conhecimento com vocês. E eu, aqui, nessa condição aqui de estar ministrando essa aula, eu também estou aprendendo. Eu amo aprender, eu gosto de aprender e, sobretudo, é essencial para que você consiga a sua aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais e realize o seu sonho, tá? E, sem sombras de dúvida, vai ser uma honra trabalhar com você, tá? Vai ser um prazer imenso contar com vocês nas nossas ocorrências, nós precisamos, tá bom? Então vamos lá, vamos suportar com bastante tranquilidade a Lei 8.069, ECA, aquele tema que de fato derruba muitos candidatos, mas não irá derrubá-los. Outra coisa, olha, quando você for estudar o ECA, vai lá no site do Planalto, mudou muito, tá? Mudou muito, muito mesmo o texto legislativo, a questão de idade, tá bom? Antes era 10, agora antes não falava, por exemplo, em adolescentes para viagem, agora fala menores de 16. Então tem detalhes que são de fundamental importância e que a banca cobra. Vou tentar atualizar vocês aqui em alguns pontos, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. A questão do CFO de 2014 também é uma questão do Centro de Recrutamento e Seleção. É aquela banca que nós iremos enfrentar. No que diz respeito à apuração do ato infracional atribuído ao adolescente e considerando o previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, marque a alternativa correta. Uma vez oferecida a representação pelo Ministério Público, o prazo improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Senhores, de fato, o prazo é de 45 dias quando aquele adolescente está internado provisoriamente, tá? Essa aqui é uma previsão literal do nosso texto legislativo. Olha aqui, o artigo 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente preso e internado provisoriamente, será de 45 dias. É muito comum a banca tentar mudar esse prazo, colocar 15, 10, 30, tá? Mas não se esqueçam a esse detalhe. O prazo é, uma vez o adolescente internado provisoriamente, 45 dias. A alternativa B. E, portanto, a A é a nossa resposta. B. A gravidade do ato fracional e sua repercussão social ensejam a internação provisória do adolescente, independente de outros requisitos, circunstâncias e objetivos. Olha, de fato, quando o adolescente comete um determinado ato infracional
e aquele ato infracional é grave, tá? Geralmente, quando se fala grave, nós temos aqui violência e grave ameaça. Mas o texto legislativo só fala o quê? Em gravidade. Em razão dessa gravidade, desse ato infracional, nós temos uma repercussão social. E se nós colocarmos aquele adolescente em liberdade, poderemos colocá-lo em risco. Ou então, se nós não o colocarmos em risco, poderemos colocar a ordem pública em risco. Razão pela qual, tendo esses dois requisitos, gravidade do ato infracional, mais repercussão social, mais risco pessoal ou risco para a ordem pública, tá? Poderão, de fato, ensejar a internação daquele adolescente. A alternativa B falou que é somente repercussão social ou então gravidade. E esqueceu do risco pessoal e a manutenção da ordem pública. Razão pela qual a alternativa B está incorreta. C. Independente do ato infracional praticado, em caso de flagrante, deve a autoridade policial lavrar o auto de apreensão do adolescente. Olha, não é verdade, tá? Nós, policiais militares, quando levamos um determinado adolescente por ter cometido um determinado ato infracional perante a autoridade policial, em regra, ela vai liberá-lo, tá? Ela só não irá liberá-lo quando tiver ali aquela conduta, aquele ato infracional, violência ou grave ameaça. Em outros casos, ele será sim liberado, tá bom? Olhem comigo. Artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, olha o inciso 1. A autoridade policial irá lavrar o auto de apreensão. E se não houver violência ou grave ameaça? Olha o parágrafo único. Nos demais hipóteses de flagrante, o auto poderá ser substituído pelo boletim de ocorrência circunstanciado, tá bom? A alternativa B, olha, 174, comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial. Vai ter um termo de comparecimento ali perante o Ministério Público, tá? Aí vem aqui a palavrinha linda, exceto quando pela gravidade, ou seja, que ele não será liberado, quando pela gravidade do ato infracional e a sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia da segurança pública ou ordem pública. Aquela questão, ela falou que era só essas duas requisitos, mas não é verdade. São o quê? 3 requisitos. 1, 2, 3, tá bom? Então a B está errada e a C também. D. A representação a ser oferecida pelo membro do Ministério Público depende de prova pré-constituída da autoria e da materialidade. É uma questão que realmente cai muito, falando que, olha, para que o Ministério Público ofereça a representação, deve ter prova constituída. E não é verdade. Não precisa de ter prova pré-constituída. Vou verificar aqui se eu separei essa parte aqui para vocês. Isso, artigo 182, parágrafo 2º. A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. Geralmente, se nós vermos essa questão na prova, poxa vida, como assim? Não tem que ter uma prova pré-constituída? Aí acaba que a gente vai falar assim, nossa, depende, não é? Para que se ofereça a representação. E a gente vai estar errado. Porque o texto legislativo, nos termos do artigo 182, parágrafo 2º, diz: independentemente de prova pré-constituída da autoria e materialidade, a representação independe disso, tá? A representação independe de prova pré-constituída. Cai muito isso na nossa prova. Portanto, aí, a alternativa A é a nossa resposta, tá? Vamos para a questão 2. Olha aqui a questão número 2, também do CRS, tá bom? Do ano passado, ou seja, tá bem atualizado, não é? CRS gosta do ECA. De acordo com a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, marque a alternativa correta. Comete crime o policial que oculta a sua identidade para
por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade de crime, aliciar, assediar ou instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Olha, essa questão aqui, na verdade, ela está querendo trabalhar um tema chamado infiltração de agentes, tá bom? A infiltração de agentes também é previsto, esse instituto, lá na Lei 12.850, a Lei de Organização Criminosa. O agente, mediante autorização judicial, ele se passa pela criança ou pelo adolescente, com a finalidade de colher provas, tá? Para responsabilizar penalmente aquele autor daquele delito, tá bom? Mas se você observar, a alternativa A, o que ela fez? Ela copiou um crime e começou falando o policial comete. Se houver autorização judicial e tiver ali realmente nos estritos cumprimentos da finalidade daquela investigação, policial militar, ele, ao ocultar a sua identidade, tá bom? Ele não comete qualquer crime. E se você bem observar, a alternativa ela começa falando assim, comete crime, induzindo o candidato ao erro. Portanto, a alternativa A está errada. Artigo 190-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio de internet, colher indícios de autoria e materialidade. Olha a questão do excesso, no parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados, tá? Portanto, essa questão aqui, ó, está errada. Alternativa A, errada. B. O indivíduo que submete criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual será penado com a pena de perda de bens e valores utilizados pela prática criminosa em favor da União. O finalzinho aí, ó, tá errado, tá? Importante atualização legislativa. Venha comigo. O artigo 244, olha como ele era. Por isso que eu falo, se você for estudar o ECA, tome cuidado, foi bastante alterado. Isso aqui, ó, antigamente nós falávamos assim, ó, reclusão de 4 a 10 anos de multa, bastava. Se tem ali, de fato, proveito sexual da criança e do adolescente, não é mais só a pena de reclusão. Olhem comigo. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Olha o que colocou agora. Isso aqui, ó, senhores, Lei 13.440 de 2017. Agora, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa, em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da federação em que o crime foi praticado. Há 3 possíveis questões de cair na sua prova. Uma foi isso. Em vez de ser a perda dos bens ser em favor do Fundo dos Direitos e da Criança e do Adolescente, a questão lá colocou que era da União, deixando a questão errada. Outra possibilidade de cair aqui é da unidade da federação em que foi praticado o crime. Não é de qualquer unidade da federação, tá? Se foi em Minas, não pode ser esse fundo, esse bem ser perdido em favor do estado, por exemplo, de São Paulo. Vai ser perdido em favor do estado do fundo aqui, localizado no estado de Minas Gerais, tá bom? Muito importante isso, atualização legislativa para vocês. E repito, a Polícia Militar gosta de atualização legislativa. Questão C. Não constitui o crime o fato de apenas possuir vídeo que contenha cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Senhores, a partir de agora, aquele que tem no seu celular, tá, cena de sexo envolvendo criança e adolescente, ele também comete crime, tá bom? Além disso, aquele que transmite também comete crime. Mas existe uma exceção. Quando é que ele não comete crime? Quando ele tiver armazenado no seu celular, isso deve ser provado com a finalidade de mostrar às autoridades policiais o que está acontecendo, aquele ilícito. Venham comigo.
Assim, só antes de avançar nessa alternativa, quando eu falei que os bens serão perdidos em razão do fundo ali de direitos da criança e adolescente, um detalhe aqui que eu gostaria de falar com vocês que eu acho que pode cair na prova, tá? Incorre nas mesmas penas o proprietário, beleza, mas o gerente e o responsável. Proprietário, gerente e responsável, tá? Fiquem atentos a esse detalhe, porque é importante. O outro, em relação do estabelecimento. Geralmente, a gente fala assim, poxa, aquele estabelecimento terá a licença suspensa. O ECA é duro com isso, tá? A licença é cassada. Parágrafo 2º. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença. A banca vai colocar ali que não é cassação, é suspensão da licença. Aí talvez você, poxa, nós estamos no Estado Democrático de Direito, não podemos falar em cassação de penas perpétuas. Tá vendo? A gente fica imaginando coisas e podemos errar a questão. Aqui, esses estabelecimentos serão apenados também, além da pena de reclusão, além de perder os bens em favor do fundo dos direitos da criança e do adolescente, também terá a sua licença cassada. Muito importante isso, tá? Olhem comigo. Artigo 241b, aqui, ó, parágrafo 2º. Não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes as ocorrências de condutas. Tá vendo? É importante saber que nem sempre quando nós temos, imagina só, um malfeitor joga aqui no seu WhatsApp, você abre aqui, a polícia militar já chega, olha, poxa, cometeu crime. Senhores, há também um bom senso. Senhor policial, eu estou indo comunicar ao senhor, estava a caminho de comunicar ao senhor acerca desse fato, tá? Então nem sempre é crime. Portanto, aqui, essa alternativa aqui tá errada, tá? Porque, em regra, constitui crime, tá? Em regra, é crime. D. A infiltração de agentes de polícia na internet para a investigação de determinados crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente será precedida de autorização judicial, ouvindo o Ministério Público. Contudo, essa infiltração não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Senhores, de fato, tá bom? Se houver outros meios de obter aquela prova, não se realizará a infiltração de agentes, tá bom? Outra coisa, para que seja realizada a infiltração de agentes, deve ter autorização judicial. Portanto, a alternativa D é a nossa resposta. Olha aqui. Artigo 190-A. Fala sobre a infiltração de agentes, tá bom? Será precedida a autorização judicial, ou seja, tem que ter uma autorização judicial prévia, devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção da prova, ouvido o Ministério Público, tá bom? Inciso 1. Outro inciso que sempre cai na prova é em relação ao prazo da infiltração, tá? Ela tem um prazo de 90 dias, tá bom? E esse prazo, ele não pode exceder, ele pode ser prorrogável, mas ele não pode exceder 720 dias, ou seja, pode ser prorrogável 8 vezes, 9 vezes 8, 72. Olha o inciso 2º, e já caiu, o CRS já cobrou. Não poderá exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda 720 dias. Tem que lembrar que o prazo da infiltração de agentes é 90 dias. E esse prazo não pode exceder, tem as prorrogações, as renovações, mas não pode, em hipótese alguma, exceder a 720 dias. Lembrem, 90 e 720 dias, tá bom? Portanto, aqui, a D, na questão 2, é a nossa resposta. 3. Analise as afirmativas a seguir, identifique as que podem ser consideradas práticas de crime contra a criança e assinale a alternativa correta. Falou contra a criança, né?
Deixar a autoridade policial responsável pela sua apreensão de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou da pessoa por ele indicada. Verdade. Nós, policiais militares, não levamos aquele adolescente apreendido ali para a autoridade policial? Não é verdade? Quando nós levamos ele, ela deve comunicar a quem? No caso de flagrante, vai comunicar ao Ministério Público, tá bom? Ao Ministério Público. Só que, de fato, essa questão aqui falou de criança. Senhores, nós policiais militares não levamos crianças para a delegacia. Tanto criança quanto adolescente, elas cometem ato infracional. Só que os adolescentes, eles estão sujeitos às medidas protetivas, medidas de proteção e medidas socioeducativas. E os adolescentes, as crianças somente as medidas de proteção. Não se aplica às crianças medidas socioeducativas, como, por exemplo, apreensão, internação, nada disso, tá bom? Mas fato é deixar a autoridade de comunicar a apreensão de um adolescente é crime, tá? Agora, criança aqui, eu acredito que a questão aqui foi um pouquinho infeliz, tá bem? Mas tem esse detalhe aqui, ó. Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Eu acho que tem uma incongruência aqui na lei, tá bom? Porque não se aplica medidas socioeducativas às crianças, por exemplo, a internação. Quando nós, policiais militares, apreendemos uma criança por ter cometido um determinado ato infracional, nós chamamos quem? Conselho tutelar. Jamais levamos crianças para a delegacia. Mas aqui nos termos da lei, de fato, no artigo 231, é um crime previsto aqui se a autoridade policial não comunicar ali ao juiz, tá? Ao juiz ou à família dele. Mas se nós vermos lá atrás, olha para você ver, fala que em caso de mandado judicial, apresentamos o adolescente ao juiz. E no caso de flagrante, nós apresentamos à autoridade policial. E a autoridade policial encaminha para quem? Para o Ministério Público, tá? É importante que se conheça essas distorções aqui na lei também, para que quando nós depararmos com determinada questão nesse sentido, nós não tenhamos dificuldade em acertar a questão, tá bom? Portanto, aí, o item 1 está correto. Recusar fornecer a autorização para viajar dentro do país quando a criança viajar acompanhada apenas de um dos genitores. Está errado, senhores. Primeira coisa, tanto a criança quanto o adolescente, já vou falar sobre isso agora. Antigamente nós falávamos só em criança, tá? Agora também tem um rigor de proteção para até adolescentes menores de 16 anos. Importante, isso pode cair na sua prova. Eles, acompanhados do pai, eles podem viajar para qualquer lugar do país, tá bom? Tranquilamente. Então aqui não tem que se falar nesse caso em autorização. Além disso, não há previsão do crime em que o juiz indefira um pedido de autorização de viagem. Não tem previsão legal, tá bom? Portanto, o item 2 está errado. Olha aqui. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Risquem isso aí. Se no seu código estiver isso aí, no código do estatuto, está errado. Agora, olha o que vai falar. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos de idade poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou do responsável sem expressa autorização judicial. Questão de viagem sempre cai na nossa prova. Regra: tendo acompanhados dos pais, criança ou adolescente pode ir para qualquer lugar do país. Tranquilo, tá? Item 3.
subtrair criança ou adolescente ao poder de quem tem o poder sob a sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocá-la em uma família substituta. Verdade, tá? Temos esse crime aqui previsto, olha, 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem tem sob a sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocá-la em lar substituto, tá? Portanto, aqui o Inter 3 correto. Questão aqui agora, item 4. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente sem justa causa, cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Verdade, tem esse crime aqui no ECA também. Olhem aqui, ó. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Eu coloquei aqui a parte aqui, ó. Cujos produtos, tá certinho a questão. Ela pode observar que ela não falou da questão da bebida alcoólica, mas ela falou de outros componentes que podem causar aquela dependência. Quanto à bebida alcoólica, é aquela questão, né? O pai fala, filho, criança ou adolescente, vai lá até o bar e traz uma bebida alcoólica. O pai comete crime e aquele lá que vendeu comete crime também, tá bom? Portanto, aí, ficamos aqui. Quais são as afirmativas corretas? 1 tá correto, não é verdade? 1, 3 e 4. A E é a nossa resposta. Vamos lá para a questão 4. CFSD, concurso de soldado. De acordo com a Lei 8.069, marque a alternativa correta. A venda de bebidas alcoólicas às crianças será permitida desde que alguém está comprando para os pais. Senhores, não, tá errado. Olha para você ver. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica, tá? É crime. É muito comum nós, policiais militares, lidarmos com este crime, tá bem? O 243. Portanto, aí, essa resposta aqui está errada. Alternativa A errada. B. Em relação à adoção, caso o adotando seja maior de 12 anos, seja maior de 12 anos de idade, será necessário também o seu consentimento. Verdade, tá? Aquele que está adotando, o adotante, ele deve ser 16 anos mais velho daquele que está sendo adotado, tá bom? Outra coisa, se aquele que está sendo adotado tiver 12 anos, ele tem direito de se manifestar, tá? O juiz irá levar em consideração o seu consentimento. Olha aqui. Artigo 42, parágrafo 3º. O adotante há de ser pelo menos 16 anos. A banca vai inverter isso aqui na prova de vocês. Mais velho do que o adotando, tá bom? A adoção depende do consentimento dos pais e do representante legal do adotando. O consentimento será dispensado em relação à criança e adolescente, cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Olha o parágrafo 2º. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, também será necessário o seu consentimento. Olha a Polícia Militar também trabalhando o Instituto da Adoção. A letra B é a nossa resposta. C. Os filhos havidos da relação do casamento recebem tratamento diferenciado em relação a adotados? Não, senhores. Os filhos terão os mesmos direitos. Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à sua filiação, tá bom? D. O poder familiar será exercido pelo pai, por ser esse o chefe da família.
era muito comum o ECA falar em o quê? Em pátrio poder. O filho falava, mãe, eu vou. A mãe falava, não vai. Quem decidia nesse caso? O pai. Agora falamos em poder familiar. Não falamos mais em pátrio poder. Poder familiar. O pai e a mãe têm o mesmo poder sobre a criança e o adolescente, tá bom? Portanto, a alternativa D está errada. 5. Concurso soldado também. De acordo com o ECA, marque a alternativa correta. Nenhuma criança será privada de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Nenhuma criança será privada da sua liberdade. Senhores, a gente não apreende criança, tá? Criança comete ato infracional. Apreensão, internação são medidas socioeducativas, tá bem? Que são aplicadas aos adolescentes. Criança e adolescente, criança, tá? As crianças não se aplica a apreensão, não se priva a liberdade da criança. Criança, a gente vai verificar o lar, vai mandar ela matricular, vai matricular aquela criança na escola, vamos acompanhá-la, vamos colocá-la em programas sociais, tá bom? Mas jamais restringir a liberdade dela. Portanto, a A está errada. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Verdade. Olha, o que é criança aqui para o ECA, tá? 0 a 12 anos incompletos, tá? A 12 anos incompletos, é criança. Adolescente, entre 12 e 18. E se você falar assim, professor, mas então quer dizer que um indivíduo de 18 anos é adolescente? Não foi isso que eu disse. No direito, nem sempre 2 mais 2 é 4, tá bom? Muitas das vezes, nós prendemos um indivíduo por homicídio, o promotor denuncia por homicídio e ele é condenado por lesão corporal seguida de morte. No direito não funciona muito assim. Falou aqui, adolescente entre 12, que é 12 completo, deu meia-noite na hora do seu aniversário, respirou, você é maior do que 12. Entre 12 e 18 anos de idade, tá? Entre 12 e 18, aqui no direito, entende-se que 17 anos, 18 anos incompleto, tá bom? Assim que entende. Respirou 18, já é a maioridade. Só que é o seguinte, entre 18 e 21 também se aplica, aqui pode se aplicar de forma excepcional, muitas das vezes a banca fala que é regra, mas é excepcional, a essas pessoas entre 18 e 21. Por quê? Aqui nós adotamos a teoria da atividade, considera-se praticado o fato no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Às vezes o indivíduo praticou o ato infracional com 17, mas foi ser responsabilizado com 18. Muitas das vezes, se ele for submetido a uma medida de internação, aos 21 anos de idade, ele deve ser liberado compulsoriamente, tá bom? Então temos de fato essa previsão aqui nos termos da alternativa B, portanto ela é a nossa resposta. C. A internação não constitui medida privativa de liberdade. Constitui sim, senhores, está errada, tá? Internação é restrição de liberdade. Verificada a prática verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar à criança, dentre outras medidas, internação em estabelecimento educacional. Errado. Não é a criança, é ao adolescente, tá bom? 6. Questão do CRS. O ECA assegura à criança e ao adolescente o direito de ser educado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina ou educação. Olha, já caiu diversas vezes essa questão aqui, falando sobre castigo físico, tratamento cruel. Para isso, eu fiz isso aqui para vocês, ó, essa tela, tá? Castigo físico, senhores, vocês vão lembrar de 3 palavras. Sofrimento físico, já tem o físico aqui, tá vendo? E a lesão. E natureza disciplinar. Castigo físico, você vai lembrar sofrimento físico, tá bom? Natureza disciplinar e lesão. E tratamento cruel ou degradante? Tratamento cruel ou degradante
você vai falar aqui em humilhação, ameaça e ridicularização. Ameaça, humilhação e ridicularização. Caiu uma questão dessa aqui também a respeito da ameaça. É uma ameaça grave, tá bom? Ameaça grave. Então vamos lá? Castigo físico, sofrimento físico, tá bom? Lesão, sofrimento físico, lesão e natureza disciplinar. Tratamento, cruel ou degradante, humilhação, ridicularização e uma ameaça grave. Outra questão que também está na tela de vocês. Quando tivermos aqui essa questão aqui de castigo físico, vai comunicar o policial mais próximo? Vai cair isso na sua banca. Não é o policial mais próximo, é ao conselho tutelar. Temos aqui diversas questões de prova nesse quadrinho aqui, tá? Então vamos lá. Considera-se castigo físico, alternativa A, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Verdade. Olha, falou em castigo físico, sofrimento, lesão ou natureza disciplinar. Olha aqui. Castigo físico, natureza disciplinar, sofrimento físico e lesão. Portanto, a A é a nossa resposta. Considera-se B, tratamento cruel ou degradante, a conduta ou a forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que provoque sofrimento físico? Não, senhores. Isso aqui é castigo físico. C. Considera-se castigo físico a conduta de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que ameace gravemente? Não. Isso aqui, ó, ameaça gravemente é tratamento cruel ou degradante. D. Considera-se tratamento cruel ou degradante a conduta que humilha, a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ridicularize e qualquer tipo de ameaça. Muitos candidatos marcaram a D. Não é qualquer tipo de ameaça. É aquela ameaça que seja grave. Portanto, 6A é a nossa resposta. 7. CRS. Nos casos expressos em lei, aplica-se ordinariamente o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos? Não. Não é ordinariamente, é excepcionalmente. Portanto, a A está incorreta. B. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar. Não é você, futuro policial, é ao conselho tutelar, tá bom? B é a nossa resposta. A falta ou carência de recursos materiais consiste em motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar? Tá errado. Imagine, o fato de não ser recurso financeiro vai perder ali o filho? Não, senhores, tá errado. Olha aqui, ó. Artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Você vai ver que agora isso aqui, ó, tá riscado, ó, no código do pátrio poder. A condenação criminal, importante. Condenação criminal do pai ou da mãe não vai implicar em destituição do poder familiar. É regra. Se o pai ou a mãe foi condenado, não vai implicar em destituição da família, tá? Mas se o crime é doloso, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, alteração importante, ó, anotem aí, crime doloso contra o próprio filho ou a filha. E agora colocou também quem? O cônjuge. O cônjuge colocou, antes era condenação por crime doloso contra o próprio filho ou filha. Olha aqui, parágrafo 2º, o novo. 2018 é o que vai estar na sua prova. Copia igualzinho lá em cima e fala: contra outrem, igualmente titular do poder familiar, contra o filho, filha ou outro descendente. Tá bom? Olha, mesmo poder familiar ou outro descendente. Não tínhamos isso aqui. Agora temos aquele que detém o mesmo poder familiar e o descendente, tá? Questão que pode muito. Aposto muito nessa questão nas nossas próximas provas. Tá bom? Então aí, D. As crianças. A C tá errada, né? A nossa B é a correta. D.
As crianças menores de 12 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsável. Não é, senhores, 12 anos, é 10 anos, tá? Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei, mas é 10 anos, tá? É 10 anos e a banca inverteu por 12. Tá aí o nosso gabarito. Enfrentamos aqui algumas questões do ECA. São inúmeras questões que nós podemos trabalhar. No curso de legislação extravagante, trabalhamos 30 questões, tá? Ou foi 29. Senhores, mais uma vez, um prazer imenso. Parabéns por ter chegado aqui até o final, tá? Você é um guerreiro, tá na busca do seu sonho. E eu estou com vocês, contem comigo. Grande abraço, força, honra e fé. Fiquem com Deus. Até mais.